Bom dia, bom dia, bom dia. Graças e paz, Daniel. Bom dia, tudo bem, querido? Cláudia do Daniel, graças e paz, tudo bem, querida? Bom dia, bom dia. Graças e paz, nosso Senhor. Ângela, Neinha, já tá todo mundo aí, né? Segunda-feira, mais uma segunda fria, né? Graças a Deus, tá fazendo muito frio, mas o nosso Deus nos aquece, amém? Bom dia, irmã Ângela, bom dia, graças e paz, bom dia, Neinha, tudo bem? Graças e paz. Graças e paz, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sofia Maria, Sônia Maria, bom dia. Sofia Vieira, bom dia. Graça e paz, tudo bem, gente? Vamos aguardar aí o pessoal entrar, né? Quase todas as pessoas que normalmente entram já estão. Bom dia, irmã Sofia. Tudo bem com a senhora? Hoje eu quero meditar com os irmãos no livro de Marcos, né? Livro de Marcos, no capítulo 5. Bom dia, irmã Zenira. Tudo bem? Bom dia, paz. Tudo bem com a senhora? Amém. Glória a Deus, né? Gostaria de começar, né, orando, pedindo ao Senhor, né, que nos desse uma segunda-feira na sua presença, cheia de paz e de alegrias, né? Vamos orar, irmãos? Vamos começar a nossa devocional nesse dia? Senhor, nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Jesus, porque as Tuas misericórdias se renovaram mais um dia na nossa vida, porque o Senhor permitiu que vivêssemos mais um dia, Pai. Obrigado porque Tu és bom. Não há um Deus como o Senhor, Pai. Tua palavra afirma que desde a antiguidade nem com os olhos se viram, nem com os ouvidos se perceberam um Deus além de Ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado pelo Teu povo, Pai. Abençoa agora, Senhor Jesus, todas as pessoas que estão participando dessa devocional, dessa live, Senhor, suas famílias, seus familiares. Abençoa a nossa Igreja Batista de Jardim Utinga, o nosso pastor Jonas, sua família, Nirleide, Guilherme. Senhor, nosso Deus, todos os envolvidos, Pai, com a nossa comunidade, Senhor, que o Senhor possa abençoar. Fica conosco, assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegou mais gente aqui enquanto eu orava. Irmã Eleni, Deus abençoe. Bom dia. Tudo bem? Queridos, eu queria meditar com os irmãos em Marcos, capítulo 5, né? Na passagem, versículos 1, né? Até o versículo 20. Graças e paz. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20, né? E essa passagem ela fala da cura, né, daquele endemoniado gadareno, né? Gerazeno, a minha tradução diz Gerazeno, né? Mas algumas traduções trazem gadareno, né? Que é a região de Gadara. Então, o Senhor Jesus, ele entra no barco, né, com os discípulos e fala, passemos para outra banda, para outra margem, né? Ele tinha uma missão, ele já sabia o que iria fazer do lado de lá, né? Vamos ler a palavra, Marcos 5, do 1 até o 20.
entre mentes chegaram à outra margem, né? Dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Minha sogra estava assistindo, bom dia. Cleusa Amorim, bom dia. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto um monte, pelo monte, grande manada de porcos. E o espírito imundo rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então foi ele e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Queridos, aqui nós temos uma passagem, né, que vai falar exatamente do todo o poder que nosso Senhor Deus tem sobre todas as criaturas que existem, inclusive os demônios, né? Jesus, o texto diz que quando Jesus ele chega na outra margem, né, aquele homem, né, ele sai de entre os sepulcros, ele vem, né, ele vem e se prostra diante de Cristo, né? E aqueles demônios, através daquele homem, diz: Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Né? Conjuro-te que não nos atormentes. Né? Então, os demônios, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, né? O Senhor Jesus ele foi pôr em liberdade aquele homem que estava preso por Satanás, por seus demônios, né? No livro de Isaías, tem uma profecia acerca disso, do Messias, né? Jesus era o Messias. Livro de Isaías, capítulo 66, se não me engano, diz o seguinte: Ele veio para libertar os cativos, para pôr em liberdade os algemados, né? Para proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio para isso. E na passagem logo anterior, se você ler o contexto aí de Marcos capítulo 4 ali, você vai ver que ele atravessa o mar, ele acalma o mar, ele acalma a tempestade. Bom dia, Dani, Daniel da Célia, bom dia, graça e paz. E aqui, né, quando ele chega na outra margem,
né, já acontece esse episódio. Esses demônios, eles vêm através da vida daquele homem, né, e se prostram diante de Jesus, né, e clamam, né, que Jesus não os expulsasse daquele país, né, mas que se expulsasse eles daquele homem, que mandasse para os porcos, né. E Jesus permite que isso aconteça, né. Antes, Jesus pergunta para eles, né, qual é o teu nome, né? Qual é o teu nome? E aqueles demônios falam, olha, nós somos legião, porque somos muitos. Queridos, Jesus Cristo, ele estava no início com Deus na criação, né? A Bíblia afirma isso, né? O próprio Jesus, né, no Evangelho de João, na oração sacerdotal, ele fala, né? Glorifica-me com a glória que eu tinha no início, quando eu estava contigo, Pai. Então, o Senhor Deus, Senhor Jesus, Ele é Deus, Ele criou todas as coisas, né? Inclusive os demônios, que são anjos caídos, né? Que são criaturas que se rebelaram contra Deus e foram, por isso, precipitados para baixo, né? E eles estão hoje, né, nas regiões celestiais. Eles estão hoje, né, nos ares, como diz, né, a palavra de Deus. E nesse contexto aqui, nós vimos, né, que Jesus, ele tem o domínio, né, sobre esses demônios também, né? Ontem, antes de ontem, eu falei sobre igreja, Israel e gentio. Foi ontem na IBD, né? E eu falei, né, sobre os inimigos, né? Eu li um texto sobre os inimigos. Amém. Estou lendo aqui que o Daniel está pedindo oração pela Daniele, né? Vamos orar, viu, Daniel? Vamos orar sim. Então, o nosso inimigo é Satanás, nosso adversário é Satanás. E nesse texto aqui a gente vê Jesus conversando com os demônios, né? É uma passagem em que Jesus conversa, né, com os demônios. Bom dia, irmã Marlene Plata, Deus abençoe. E pergunta os nomes deles, né? E os demônios, eles identificam Jesus como o Filho do Deus Altíssimo. O que a gente pode extrair desse texto aqui? Jesus, ele é poderoso, ele domina até sobre o inferno, queridos. Até o nosso inimigo está sujeito ao nosso rei. É por isso que a nossa vitória já é ganha. É por isso que Jesus falou, olha, por isso que o apóstolo Paulo escreve, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Por isso que nós somos mais que vencedores, né? Porque o inimigo, ele não pode fazer nada que nosso Senhor não permita. Nada, né, que não esteja ao alcance do nosso Deus, ele pode fazer, porque Deus alcança tudo e todos, né? Logo após, né, Jesus libertar aquele homem, né, que estava possesso de legião, né, então o povo saiu e viu, né, aquele homem que era antes um cavalo de Satanás, alguém que estava algemado, né, pelas algemas de Satanás, livre, né, em perfeito juízo, diz o texto, em perfeito juízo, vestido, né? E aqueles gadarenos rogaram a Jesus, falaram, não, olha, sai da nossa terra. Eles ficaram com medo, porque Jesus mandou os espíritos que entrassem naqueles porcos, né? E eles perderam aquela manada de quase 2.000 porcos, né? E eles ficaram com medo e falaram, olha, vai embora da nossa terra, a gente não quer você aqui, né? Porém, Jesus, quando ele entra no barco para voltar, porque ele é um cavaleiro, ele é gentil, ele é educado, né? Ele deixou a terra daqueles homens. Mas o gadareno livre solicitou a Jesus que o deixasse seguir, né? Mas Jesus dá uma missão para aquele homem. Jesus fala o seguinte, olha, vai para tua casa. Bom dia, Cleusa, tudo bem, querida? Irmãos, eu tenho um pouco de rinite e sinusite, e quando eu acordo ela fica me atacando, então por isso que eu fico desse jeito, tá? Os irmãos me perdoem.
Então, Jesus fala para aquele homem, vai para tua casa, anuncia-lhes tudo quanto o Senhor lhe fez, né? Como teve compaixão de ti. Então ele foi, né, versículo 20, e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Laurice, bom dia, minha irmã, graça e paz. Missionária Laurice, bênção do Senhor. Amamos você, viu, querida? Então, aquele homem de cavalo de Satanás, ele passa a missionário do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E ele começa a anunciar, né, a Jesus, tudo que Jesus tinha feito por ele em Decápolis, na região de Gadara, né? Isaías Ferreira, bom dia, graça e paz, meu querido. Ótima segunda-feira para nós. Então, queridos, a palavra de Deus nos assegura, Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele governa soberanamente, né? De que nós podemos extrair dessa passagem, desta manhã? O Senhor Jesus, ele tem domínio até, né, sobre o reino das trevas. Até o próprio Satanás lhe está sujeito. Santo Agostinho dizia que Satanás é como um cachorro na coleira de Deus, né? Boaz Alves de Oliveira, Deus abençoe, meu querido, Deus te abençoe. Então, Satanás é como um cachorro na coleira de Deus, né? Esse homem que nós lemos aqui no texto, ele via pelos sepulcros, se ferindo com grilhões, com pedras, até ele encontrar o dono da vida, aquele que tinha criado ele. Ele estava algemado. Maria Castilho, bom dia. Até ele ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, né? E aí não precisou muita coisa, não precisou um exorcismo, precisou apenas do mestre colocar o pé naquela terra. E quando Jesus entra em algum lugar, aonde tem o mal, aonde tem a presença maligna, tem que sair, queridos, né? Então aqueles demônios vieram até ele. Por que eles vieram até Jesus? Né? Vieram até eles. O texto diz, versículo 6, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Você imagina que é isso, um demônio adorando a Jesus? Né? Correu e o adorou. E exclamando com alta voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Dulce, bom dia. Então, aquela legião, né, clamou por Jesus para que ele não os atormentasse. Queridos, eu aprendo aqui uma coisa muito preciosa. Se até os demônios temem a Jesus, né? Se até os demônios adoram a Jesus, que dirá nós? Zuíla Alves, bom dia, graça e paz. Nós devemos adorá-lo porque ele é o Deus Todo-Poderoso, Filho do Deus Altíssimo. E esses demônios temeram a Jesus porque eles já conhecem o final deles, eles sabem o que lhes está reservado. O que está reservado a esses demônios é o inferno de fogo, o lago de fogo. Eles serão atormentados dia e noite, né? Porque o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. E eles serão lançados lá. Então esses demônios vêm, eles se ajoelham diante do Senhor. E o texto diz que eles adoram a Deus, eles adoram ao Senhor Jesus. E disse, vieste nos atormentar? Conjuro-te que não nos atormentes antes do tempo, né? Porque ainda não é chegado o tempo deles. Olha, se vai nos expulsar, manda a gente para aqueles porcos ali. Queridos, não tenha medo do que Satanás está falando ao seu ouvido, te ameaçando a sua família, dizendo que vai te destruir. Deus está falando com você nessa manhã. Não tenha medo. Sabe por quê, queridos? Você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Sabe?
Satanás ele faz um barulho terrível para nos assustar, né? Ele vem com o intuito de destruir a nossa fé, né? E o apóstolo Pedro diz que ele anda ao derredor, procurando quem possa tragar. E o expediente dele é como aqueles leões, né? Aquelas leoas, né? Que fica rodeando, fica ao redor, procurando uma presa fácil, né? Procurando aquelas pessoas fracas, né? Aquelas pessoas que não buscam a Deus. Então ali ele entra, quando a gente dá uma brechinha, ele entra e faz aquele estrago. Na vida desse homem gadareno, os demônios já havia muito tempo estavam escravizando aquele homem, né, maltratando, ferindo, destruindo a vida dele, trazendo humilhação, vergonha. Porque o que Satanás tem para o homem é isso, é morte, é destruição, é vergonha, é humilhação, porque ele nos odeia, porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, né? E o Senhor Deus nos deu autoridades para pisar serpentes e escorpião. Jesus nos deu essa autoridade. Mas a palavra de Deus diz lá em Tiago que primeiro nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Ele fugirá de você, meu querido, minha querida. Mas primeiro existe uma ordem, você se submeta a Deus. Busque a Deus em jejuns e oração, busque em Deus na palavra, se encha do Espírito de Deus, porque quando acontecer de você encontrar, né, com situação como essa, quem vai fugir não é você, vai ser Ele. Crê nessa palavra, querido. Jesus, né, antes de subir aos céus, Ele confortou os seus discípulos, dizendo, vou, mas não vos deixarei órfãos, né? Vou mandar outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Né? Eu vos dei poder. Jesus falou isso. O Espírito Santo de Deus capacita a igreja com poder, com graça, com glória para vencer as dificuldades. Né? Sim, nós precisamos de força, Dani. Todos nós, para resistir, né, ao diabo. O diabo nós temos que resisti-lo. Né? Deus não, Deus a gente se sujeita a Ele, né? Então Jesus, ele, né, voltando ao texto, ele cura aquele homem, né? E logo após curar aquele homem, né, por causa dos porcos, aquele povo parece que não ficou muito satisfeito de ver aquele homem liberto, né? Aquele homem que antes, né, vivia preso, né, por Satanás, mas devido àquela manada de porcos ter se perdido precipício abaixo, aquelas pessoas pediram para Jesus se retirar da terra deles, porque eles ficaram temerosos, né? Quem é esse homem? Que é isso? A gente nunca viu tal coisa, né? E aí Jesus, ele é um gentil, ele é um cavalheiro, ele é gentil, né? Ele sai da terra deles, mas antes, né, ele envia o ex-cavalo de Satanás, o missionário de Deus agora, então, o gadareno, né, que aqui não tem nome no texto, né, a Bíblia não cita o nome dele, fala que ele era Gerazeno ou Gadareno. E esse ex-cavalo, esse ex-escravo, ele se torna esse missionário em Decápolis. Outra lição importante que a gente tira do texto, queridos, é o seguinte: tudo que Jesus faz, ele tem um propósito. Ele tem um propósito para fazer o que ele faz, né? Jesus, ele falou para aqueles discípulos, passemos para a outra margem, porque ele já sabia que ele ia fazer, né? E ele curou aquele homem, né, porque ele sabia que aquele homem ele ia pregar o evangelho. Mais tarde, quando os discípulos foram dispersos, que eles chegaram em Decápolis, o evangelho já havia sido pregado ali, provavelmente por este homem. Então, queridos, vamos crer naquele que tudo pode. Jesus tem o controle de tudo. E tudo que ele nos pede é que nós obedeçamos a sua palavra, porque ele fala, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Se eu amo a Jesus, eu guardo os seus mandamentos, né? E mais uma vez, creia que Jesus é poderoso para te ajudar na situação que você está vivendo, né? E se por acaso você está vivendo uma situação de confronto, de embate com Satanás, né,
porque nós temos ele como nosso inimigo, mas também temos o pecado como inimigo, né? Mas se você está vivendo um embate contra Satanás e seus demônios, esse texto, né, ele nos diz muito. Satanás não resiste louvor e adoração, Satanás não resiste uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, Satanás não resiste uma mulher, um homem, né, que vive com os joelhos dobrados diante da presença do Deus Altíssimo. Né? Busque a Deus em oração e o Senhor vai te dar a vitória nisso que você está vivendo. Eu não sei, mas Deus está colocando no meu coração esse texto para você, né? Para mim e para você. Né? Porque muitas vezes, queridos, a gente está conversando com pessoas endemoniadas e a gente nem tem ideia, né, de que elas estão endemoniadas, né? Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá discernimento de espírito, Ele nos mostra. E Ele nos dá vitória sobre essas situações. Então, meus queridos, que você possa tomar posse dessa palavra, né? E ser abençoado nesta manhã de hoje. Jesus, Ele é o Senhor de todas as criaturas. Jesus, Ele é o Senhor, até no inferno Ele é Senhor. Não há nenhuma criatura que escape ao seu poderio. Nada está oculto aos seus olhos. Tudo Ele pode. E Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Senhor. Ele nos ama, né? Ele nos ama, né? E se a gente andar com Ele, Ele nos chama de amigos. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos perante o Pai. Ele é o nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Ontem eu falei com os irmãos lá no grupo da igreja, né? Que para mim era melhor fazer essa live de 8 até 8h30, porque eu tenho um compromisso às 9, né? Todos os dias, até o sábado também. Então eu queria já deixar aqui avisado aos irmãos, né, que a gente vai prosseguir nesse formato, né, começando às 8, 8 e pouquinho, até 8h30, 8h40 no máximo, tá? Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Creia, Jesus está no seu barco, Ele não te abandonou, né? Desculpa. Às vezes parece que Jesus não está perto da gente, né? Porque a luta é tão grande, a luta se levanta, se avoluma, as ondas do mar vêm, né? E a gente não consegue enxergar Jesus ali. Ele está lá, queridos, Ele está aí do seu lado, né? É que Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós demos um passo de fé. Fica firme, não se desanime. Daniel, vamos orar pela Daniele, né? Daniele, ela tem um histórico, né, de dores na coluna e a gente conhece bem os sofrimentos dessa nossa irmã querida. Mas o Senhor é com vocês, tá? O Senhor é com vocês. Ele não dá uma cruz maior do que aquilo que a gente pode carregar. Ele não dá, né? Se isso está acontecendo é porque Ele sabe que vocês conseguem carregar. Amém, Cláudia, Deus abençoe você, o Daniel, a Estherzinha, pessoas maravilhosas de Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe as nossas famílias, né? Todas as pessoas que estão aqui conosco nessa live. Que o Senhor possa abençoar nesse dia, nessa segunda-feira fria, nessa semana que se inicia, né? Vamos orar aí, né? Uns pelos outros, né? Interceder em específico, né, pela vida do pastor, pela Daniele, que o Daniel pediu aqui para orar, né? Quero pedir aos irmãos que continuem orando também pela minha mãe, né? Que ainda não está muito bem de saúde, né? Que o Senhor possa curá-la se for da vontade dEle. Contudo, seja feita a vontade dEle, né? Deus abençoe a todos vocês, a todas vocês, a todos, né? Fiquem na paz do Senhor e nós amamos vocês, queridos. Eu, a Gil e o Biel, tá? Orem por nós também, orem por mim, orem pela Gil, orem pelo Biel, né? Para que Deus esteja nos abençoando, nos dando direção, nos dando sabedoria para nós conseguirmos enfrentar as adversidades da vida. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, em nome de Jesus, amém? Amamos vocês. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações
E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!